Olá, Fabiano por aqui. Muitos já me perguntaram do livro que eu estou finalizando. Na verdade, tem alguns detalhes ainda faltando de revisão e diagramação. Tudo porque eu quero oferecer um livro com qualidade de editora, em todos os aspectos. Assim que ficar pronto, eu vou disponibilizar gratuitamente aqui no canal. A dica de hoje é sobre aprendizado, retenção daquilo que estamos estudando. Porque quando estudamos, a intenção óbvia é que possamos nos lembrar do conteúdo estudado no dia da prova. Então a pergunta é, como garantir que nós lembraremos no dia da prova daquilo que estudamos hoje? Ou como fazer isso com a melhor eficiência possível? Já falamos aqui em vídeos anteriores sobre a necessidade de fazer resumos, de revisar, sobre a fé no próprio aprendizado, sobre a importância de se fazer questões, o funcionamento da memória, sobre o raciocínio. Todos são temas relacionados com o de hoje. Mas eu quero falar aqui especificamente a respeito da importância de perguntarmos o porquê das coisas e como isso reflete no nosso aprendizado. Eu aprendi há muitos anos, quando eu ainda trabalhava com vendas, lendo um livro a respeito. O livro ensinava que as pessoas normalmente não declinavam o motivo real porque elas não queriam comprar o seu produto. Para evitar conflitos, situações desagradáveis e desapontamentos, as pessoas preferem dar uma desculpa e dizer aquilo que é mais conveniente. Assim, em vez de dizer que não gostou do produto ou que não confia nas informações que o vendedor está trazendo, é muito mais simples dizer que está sem dinheiro ou que já comprou outro produto, pois isso dá menos chance para o vendedor continuar insistindo. Mas o grande problema é que muitas vezes o vendedor continua insistindo e tentando quebrar uma objeção que na verdade é falsa. Daí a necessidade de duvidar do primeiro motivo informado e perguntar para a pessoa por quê, se haveria mais alguma coisa que estivesse incomodando, tentando trazer à tona o verdadeiro motivo, para então poder convencer a pessoa de comprar. Beleza, Fabiano, se um dia eu for trabalhar com vendas, eu vou me lembrar disso. Mas o que isso tem a ver com concurso? Tem muito a ver. Nas vendas, saber o porquê a pessoa não quer comprar ajuda você a derrubar uma objeção. E nos estudos, saber o porquê de cada coisa que você está estudando, de cada norma, conceito, ajuda a analisar as questões mais complexas e a não se confundir com conteúdos de decoreba. Vocês já devem ter percebido que a nossa memória não tem sinal de positivo ou negativo. Ela apenas faz relações. Assim, muitas vezes nós estudamos bem um assunto, até nos lembramos relativamente bem dele, das relações que ele estabelece, mas simplesmente não sabemos, diante da pergunta, se aquilo pode ou não pode, se é permitido ou proibido, se é verdadeiro ou falso. Esse sinalzinho de mais ou menos, ele falta muitas vezes para a gente. Esse tipo de dúvida acontece porque no momento que estávamos estudando lá atrás, nós não criamos relações de porquê daquilo, capazes de fazer identificar precisamente a resposta no dia da prova. Por exemplo, vamos supor que você está estudando e lá está escrito que o estado de São Paulo tem direito a 10 milhões de uma verba do governo federal e que o estado de Goiás tem direito a 3 milhões. Maravilha! Mas se você não fizer uma relação do porquê dessa diferença, por que São Paulo leva mais, mesmo que isso não esteja escrito lá onde você está lendo, você pode deduzir ou até em último caso inventar uma relação, você corre o risco de confundir na hora da prova. Vamos supor que a justificativa seja o fato de que a população de São Paulo seja maior. Mas poderia ser o contrário, que Goiás recebesse mais que São Paulo, com a justificativa, por exemplo, porque Goiás é um estado menos industrializado, para incentivar então a industrialização. Ou seja, durante o estudo você sabe que um é mais, um é menos. Só que se você não souber o porquê, na hora da prova você pode confundir qual que é mais, qual que é menos. Já com relação a questões de raciocínio mais complexo, acontece o mesmo. Muitas vezes a banca muda a afirmação ou se aprofunda no assunto, fazendo o candidato que não sabe o porquê se confundir. Você será capaz de analisar mais criticamente a afirmativa se você souber. Ao compreender o motivo da existência de uma norma, isso faz com que você acerte questões relacionadas ao mesmo motivo, ainda que eventualmente você não conheça outras normas a respeito. Por exemplo, no direito penal, diz-se como regra que não há crime de bagatela ou de insignificância nos crimes, por exemplo, de corrupção passiva contra a administração pública.
Assim, se o servidor amealhou ilicitamente R$20, isso é o suficiente para que ele seja demitido. Daí você está fazendo uma questão de direito administrativo, de outra matéria, e a pergunta é sobre se uma pessoa pode ser condenada por improbidade, por enriquecimento ilícito por conta de R$20. Bem, se você souber o porquê lá do direito penal, o motivo pelo qual não se aceita a insignificância, e é porque o bem jurídico principal tutelado pela norma não é o patrimônio do Estado, e sim a moralidade administrativa, será fácil você perceber que vale o mesmo raciocínio para o direito administrativo. Já em outro caso, você estuda, por exemplo, no direito penal, que a pessoa, se ela não soprar o bafômetro, ela não pode ser considerada culpada pelo crime de embriaguez e nem obrigada a soprar o bafômetro. É preciso haver outros modos de fazer a prova. Isso acontece pelo direito penal, a garantia da presunção da inocência, já que as suas penas são bastante graves. Daí, por exemplo, em outro caso, no direito administrativo, vem a pergunta se a pessoa não soprando o bafômetro, ela pode ser multada. Pode, porque aqueles dois motivos do direito penal não estão presentes aqui, cabendo ao Estado usar dos meios que possui para proteger os interesses coletivos, assim como faria com um produto perecível que está sendo vendido, com outros tantos tipos de problema, que ele pode ir lá e apreender, por exemplo. O fato é que ao juntar um porquê para alguma coisa durante os estudos, isso gera um link no seu cérebro que faz com que você se lembre mais facilmente e consiga analisar melhor os itens da prova. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.